Olha, quantas são as vezes quando a gente pensa em algumas coisas na vida, a gente fala pura coincidência. Outro dia, por exemplo, eu estava conversando com minha mãe, eu estava acordando todos os dias, 4h15 da manhã. Peguei pra minha mãe, eu não consegui dormir direito essa noite. Falei, mãe, nem eu. Ela falou, 4h15 eu acordei. Eu falei, mas não acredito, eu também tô acordando 4h15. Será que essas coisas são só coincidências? Hoje o Aran também veio para falar disso. Bem-vindo sempre, viu? Muito obrigado, Kátia, muito obrigado a todos. Essas coincidências acontecem? Pois é, Kátia, eu tenho recebido inclusive muitos e-mails de pessoas que trabalham até em áreas mais... que não é a área espiritual, a área de informática, sabe que eu trabalhei muito tempo, 20 anos, né? E as pessoas falando assim, o que está acontecendo? Aonde eu olho está duplicado, chapa de carro, a pessoa vai no restaurante, de repente, assim, pede a conta, 23 horas, 23 minutos a conta, R$23,23, né? Então, assim, uma série de... As pessoas estão realmente começando a perceber, ter um pouquinho mais de sensibilidade a alguma relação de excesso de coincidência, de fatos. Né? Mas são coincidências? Pois é, o Jung já chamava isso de coincidência significativa. Toda coincidência que se repete muito, ele acreditava que tinha um significado, né? Uma linguagem, exatamente os sonhos, essa coisa de você pensar em alguém e essa pessoa te ligar, né? Então, o que eu entendo é que isso realmente é uma rede que existe. Né? O mundo ele tem efeito de energia e existe uma energia organizadora. A partir do momento que você organiza isso, né, você cria a tal da sincronicidade. Existe todo um sincronismo. Desde o nosso próprio organismo, né? Então não é por coincidência que alguns desafios de saúde acontecem com a gente, mesmo com as pessoas que estão próximas. Às vezes, né, você percebe vários fatos acontecendo com pessoas próximas de você e isso também é uma comunicação para você. Mas eu queria chamar principalmente a atenção, se você que está em casa nos vendo, né, está acontecendo esse fenômeno de olhar para placas de carro, para relógio digital. Às vezes, eu teve uma época que eu fiquei enlouquecido. Eu acordava assim, 3h33, 4h44, eu tive que tirar o relógio digital do meu quarto. Mas e por que às vezes acontece da gente ficar acordando todos os dias no mesmo horário? A mamãe está acordando 3h33 também. 3h33, esse é um horário muito comum, você tem aqui sem saber. Né? Então, e por que isso? 4h44. Pois é assim, querida. Eu gosto de tratar as coisas sem olhar pelo prisma religioso, porque agora há pouco estava falando sobre uma planta aqui, que é a planta. Ela pode ser usada pelo aspecto religioso ou não. Não é? Então, eu acho que é interessante, de repente, você olhar pela religiosidade, pela espiritualidade, pela ciência. Não é? Eu acho que as pessoas têm que, na verdade, está acontecendo isso, busque alguma forma de entender o porquê daquilo. Cada um na sua crença, na sua religiosidade. Eu sempre falo para as pessoas, a pessoa fala, eu sou budista, mas e antes de Buda, o que essas pessoas deveriam ser, né? Eu sou cristão, e antes do Cristo? Porque as religiões são relativamente recentes em termos do universo, da humanidade. Então eu acredito que existe realmente uma força maior, né? Realmente uma divindade que opera, que deixa... Dentro da matemática, é uma coisa muito interessante, existe uma quebra entre os matemáticos. Os matemáticos que ensinam probabilidade, entendeu? Outros matemáticos mais rígidos, mais ortodoxos e mais céticos, eles dizem que a probabilidade é uma coisa esotérica. Por quê? Por que eu vou falar que um dado vai sair determinado número de vezes dependendo das suas faces? Se não tem nenhuma força, nenhuma energia que impede ele de se repetir, de repente, algumas vezes. Por exemplo, aqueles aparelhos que tocam músicas aleatórias. De repente você coloca para tocar aleatório e a música se repete 4 vezes. Aí você acha até que o aparelho está com defeito. Tá lá, essa porcaria não funciona. Essa porcaria não está funcionando porque aquela música se repete. Então a repetição faz parte do mundo aleatório, faz parte do acaso, faz parte do tarô. Mas não significa nada? Pois é, no meu ponto de vista, significa tudo, né? Isso chama-se metafísica, tá? E agora, o que é importante é você entender que não existe um dicionário de significados. Por exemplo, não adianta eu pegar um dicionário de sonhos, né? Eu preciso me autoconhecer, né? Eu saber o que significa isso estar na mão pra de um mim. profissional, tá, competente, para que ele, através da sua história, da sua lenda pessoal, da sua jornada, te auxilie a você interpretar essas coincidências, entendeu? E os seus próprios sonhos. Quantos sonhos repetitivos nós temos às vezes? Ah, não é verdade. E ele também não é uma coincidência, ele também tem um significado. Agora, gente, pelo amor de Deus, é uma bobagem achar que acreditar que existe dicionário de sonhos. Não existe. Por exemplo, se eu sonho com caneta,
né? Se eu sou escritor, a caneta tem um significado. Se eu sou analfabeto, tem outro. Ah, tá? sim, claro. Então, precisa entender isso. O que é essa força, o que é essa energia, o que essa caneta E o significa para contexto dessa você. caneta. O contexto. Claro que existem elementos como o mar, como símbolos mais fortes, que são chamados arquétipos, né? Mas isso só um profissional é que pode realmente te ajudar e te auxiliar. A mensagem que eu quero passar é o seguinte: se você está vivendo, mesmo você que é ateu de carteirinha, como eu já fui, cético, mas começa a perceber que o seu sentido está cada vez mais apurado nessa duplicação de números, seja 11, 11, 33, 33, enfim, qualquer coisa, busque realmente se aprofundar nisso, porque você vai encontrar o caminho. O mesmo ser, a mesma inteligência que está, de repente, colocando de frente a essa repetição, né? Ela também vai saber te orientar num livro, num profissional que vai poder te auxiliar no entendimento desse significado, porque senão chega a ser enlouquecedor. Mas é tipo de uma energia que atinge o inconsciente coletivo? Porque são muitas pessoas. O Jung definiu 3 grandes teorias, né? Inconsciente coletivo, sincronicidade, exatamente essas forças de energia que ele chamava forças dinâmicas ou arquétipos. Porque tá? tudo na vida tem energia. E para isso, gente, vamos sair do analfabetismo psíquico. Eu vou repetir essa frase aqui eternamente. Tudo que é a ignorância que nos leva ao grande mal. De novo, a planta que foi falado aqui há um pouco tempo atrás, do daime, tá? Ela em si não é boa nem ruim. A utilização dela, a consciência que você vai utilizar. Não é você beber um vinho que vai ser bom ou ruim. Tá? Ou seja, é a forma que você vai fazer isso, né? Então, as pessoas falam de autoconhecimento sem conhecer o mínimo da consciência humana, da psique humana. O que é um self, o que é um ego, o que é um complexo consciente, um complexo inconsciente. E isso é cartilha, é beabá. Todos precisamos saber. Graças a Deus, me parece que o professor Mário Sérgio Cortella, uma professora muito reconhecida, né, parece que está conseguindo incluir, né, no ensino fundamental de uma 8ª série a questão de filosofia na escola, porque filosofia vai, no mínimo, ajudar as pessoas a pensar, a refletir sobre a vida e sobre a si mesmo. E esse é o verdadeiro autoconhecimento. Tudo parte daí. Não adianta ficar lendo livro de autoajuda se você não conhece a si mesmo, realmente. E aí a gente quer tentar conhecer o outro, né? Bom, fica mais difícil ainda. Se bem que... Eu acho mais fácil conhecer o outro do que se conhecer. Se bem que tem um grande segredo, né? O outro é sempre o nosso espelho. Então, isso é uma outra grande questão. Se você está convivendo com pessoas que têm desafios, entenda, esses desafios também são seus, inclusive de saúde. Você sabe que eu estou com minha mãe doente nesse momento, tá? Verdade, você falou. Então, assim, o desafio de saúde dela, de alguma forma, tem uma ligação direta comigo, porque eu faço parte desse, sabe? Eu e você somos nós somos um todo, né? Nós temos individualidade, mas também nós somos um todo. Precisamos entender essa relação. O portal 1111 é exatamente isso, é você entender a individualidade, entender o outro, entender que você e o outro formam um ser. Que portal 1111 é esse, menino? Outro número que acontece muito é a duplicação do 1111. Eu, por exemplo, toda hora que eu olho no relógio de manhã, deixa eu ver que horas são, esqueço, vou ver 1111. Um número sagrado. 11. É um número sagrado, a numerologia tem como realmente um número mestre, tá? E existe dentro do esoterismo, é que eu não quero entrar em nenhuma religião específica, porque eu acho que as pessoas podem encontrar significado de várias formas, mas dentro do esoterismo existe um portal chamado Solara, é uma pessoa dos Estados Unidos que já está trabalhando isso. Se vocês entrarem na internet, vocês vão achar alguma coisa sobre o portal 1111 Solara. E eu mesmo, essa semana ou a outra, eu vou estar fazendo uma palestra, sobre isso? É pouco tempo aqui para explicar tudo. Eu só quis trazer a mensagem, a sensibilidade, a percepção, porque são inúmeros os e-mails que eu recebo das pessoas assim, enlouquecendo com a duplicação, com essa coisa de coincidência significativa. Mas então vamos buscar. Tem alguma coisa a ver com 2012, aquela história que daqui até lá muitos acontecimentos? Eu, sinceramente, acho que tem. Em que sentido? Nós temos temos 5 sentidos que são até fácil você identificar. Mas esse 6º sentido, que é a sensibilidade, a intuição, a percepção, ele está começando a ser aguçado agora. E este plano espiritual está usando exatamente dessas coincidências para que você perceba, né, que existe sim um mundo metafísico, além do físico. E todos nós vamos agora começar a ampliar, desenvolver e fortalecer este lado.